Boa tarde a toda a equipe da Rádio Najuá, boa tarde aos ouvintes e o meu especial boa tarde a toda a população de Fernandes Pinheiro, que é o nosso município e que é onde eu estou com a pré-candidatura a prefeita daquela cidade. Cleonice, boa tarde, Cleonice. Já esteve há 2 semanas, eu comentei aqui, né, que eu estive em Ponta Grossa, numa reunião do Tribunal Regional Eleitoral, para a orientação dos candidatos também, jornalistas também, mas também para os candidatos, né? A Cleonice esteve lá já para se inteirar, né, a respeito de como vai ser o processo, enfim, quais são as regras, né, e poder participar na disputa de uma maneira correta, mas colocando aí para a população suas propostas, né, a sua intenção de bem governar Fernandes Pinheiro. Exato. Eu sou uma pessoa bastante idealista. Você me pediu o porquê da pré-candidatura, por que me candidatar a prefeita. Tive a experiência de 4 anos de vereadora. Acompanhei a gestão do meu marido durante 8 anos. Trabalhei durante os 8 anos voluntariamente pelo meu município, porque eu acredito no desenvolvimento, acredito na capacidade que a gente tem de desenvolver e também porque eu gosto muito de ajudar as pessoas. Gosto do trabalho social, gosto de me envolver e gosto de ver as coisas acontecerem. Como foi falado, eu acredito que esse seminário em Ponta Grossa foi muito importante. Eram promotores que estavam lá orientando para a campanha eleitoral. E todo o trabalho, todo o projeto desenvolvido com regras, ele é mais fácil, mais organizado e gera menos incômodos e dores de cabeça. Então, eu acho que a gente tem que se informar, tem que procurar orientação para fazer da forma mais correta possível. Cleonice, quanto ao plano de governo, o PMDB, você, o partido já estão definindo o plano de governo, quais seriam as ações prioritárias nesse plano de governo, o que vocês acham que hoje o município deve evoluir? Então, nós já estamos nos reunindo, já trocamos bastante ideias, definimos mais ou menos a nossa plataforma de vereadores, os pré-candidatos também, e agora na sequência a gente vai começar a fazer reuniões para definir um pouco mais o nosso plano de governo, a nossa forma de trabalhar. Mas tem alguns itens que são prioridade e que não tem como deixar de lado ou não pensar. Um deles seria as nossas estradas rurais, porque os nossos ônibus escolares, eles percorrem quase 2.000 quilômetros por dia. Nós temos a escoação da safra agrícola, da nossa bacia leiteira, o trânsito, né, a liberdade, o direito de ir e vir das pessoas, visto que a nossa população está 65% na área rural. Então, é um número muito grande e a gente precisa, então, um olhar muito especial para as estradas rurais. Também a reestruturação da nossa saúde, do atendimento na saúde, que eu acredito que possa ser melhor. Nós tivemos, nos 8 anos da gestão que eu acompanhei, nós tivemos a premiação entre mais de 2.000 municípios. E no sul do Brasil, o único município contemplado com essa premiação de primeiro lugar no atendimento IndiSUS. Então, eu acredito que dá para a gente rever isso, reestruturar e melhorar também esse atendimento de saúde. E aí você tem que ir voltando os olhos para a educação, para vários setores, ação social, os nossos grupos de terceira idade, os clubes de mães, o trabalho da pastoral da criança, que é muito importante também. Certo. Quanto ao orçamento, como que você vê hoje, muitos municípios têm a dificuldade com a diminuição dos repasses, principalmente do fundo de participação dos municípios, como que você vê com um orçamento pequeno para aplicar essas prioridades que você citou? Aí eu trago bastante a experiência dos meus quase 30 anos de empresa. Não são sempre tempos de vacas gordas, não é sempre que a gente ganha dinheiro, que tem muitas condições de investir. Então você tem que olhar o que você tem e fazer uma boa programação de gasto, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acredito que a gente deva ter uma atenção muito especial também com a folha, com os funcionários, né, questão de gratificações, cargos comissionados, ver o que realmente é necessário para a gente poder estar investindo, então, em projetos que visam a coletividade. Sempre fazer mais para mais pessoas. Nesse período que você foi vereadora,
você deve ter tido, com certeza, a oportunidade de manusear e de votar, inclusive, né, o orçamento público na gestão, né? Você já tem conhecimento, então, da legislação, do orçamento, da LOA, da LDO, e existem muitas verbas que elas são, dizem, carimbadas, né? São verbas que não podem ser manejadas, né? Porque estão atreladas à saúde e educação, né? Exatamente. Essas verbas bem destinadas tem como fazer um trabalho muito bom, né? Tem como desenvolver cada secretaria com os recursos que lhes são destinados, e os recursos também você tem que buscar, você tem que ir atrás, tem que ter seus contatos. Eu estive recentemente em Brasília, já visitei o gabinete do deputado João Arruda, conversei com a sua assessoria também. E assim como a gente tem contatos e amizades com outros deputados, então eu acredito que a gente tenha que correr atrás para fazer esse complemento. Mas investindo bem, investindo certo, com certeza dá para realizar um bom trabalho. Certo. Sobre as estradas rurais, você citou, qual que seria a forma de garantir esse escoamento da produção, uma linha de transporte escolar adequada para os alunos? Que tipo de trabalho deveria ser feito no pátio de máquinas, na sua opinião, para garantir esse tráfego nas estradas rurais? Eu acredito que o primeiro lugar é fazer um mapeamento das condições das nossas estradas, né? Priorizar as partes que estão hoje mais deficientes e, a partir daí, fazer um cronograma de trabalho, né? De cascalhamento, de patrulhamento, com profissionais extremamente também hábeis para tal trabalho, para que fique de uma forma que as pessoas possam estar transitando sem ter muita lama no dia de chuva, porque às vezes o maquinista acaba passando a patrola de uma forma que não é conveniente e acaba prejudicando mais a estrada. Então, por isso que eu acredito assim, que a gente deva sempre trabalhar com profissionais bem treinados, capacitados e de encontro com a realidade do que a gente precisa desenvolver. Em relação ao orçamento ainda, então, é sabido que a parte que o município arrecada é muito pouco, né, em todos os municípios aqui da nossa região, né? O que você e o seu grupo têm imaginado, de que forma que poderia tentar aumentar aí essa arrecadação do ISS para o município? Olha, essa é uma questão que nos dias atuais, da forma como a gente está, é uma questão muito delicada, né, devido à situação econômica de todo o nosso país, mas vamos estar analisando, buscando de encontro também com todos os nossos empresários, todo o empresariado, os produtores rurais, sentando, conversando e buscando uma forma também de incentivá-los, né, nessa produção, nessa arrecadação, assim como também procurar algumas empresas que possam vir se instalar. Não tem como a gente prometer, porque não adianta prometer o que você não consegue cumprir, mas o que eu poderia dizer assim mais firmemente é que prometer um trabalho com muita dedicação, com muita seriedade. E realmente destinar o recurso que a prefeitura tem, né, que é a sua arrecadação, destinar de forma extremamente correta. Cleonice, existe uma definição sobre um provável candidato a vice-prefeito na sua chapa e quais partidos comporiam essa base de vocês para a eleição, uma eventual candidatura sua? Sim, a gente está conversando, devemos aí até o dia 10 de julho estar com o nome definido do pré-candidato a vice. Busco uma pessoa que tenha um espírito de liderança também, que tenha experiência, que seja uma pessoa correta, honesta, né, com bastante ética. E a gente tem muitas pessoas preparadas, muitos companheiros. Então, isso até dificulta um pouquinho essa definição. Mas eu acredito que até o dia 10 de julho a gente tenha isso bem definido e numa próxima oportunidade a gente possa estar aí divulgando o nome, né, do pré-candidato a vice também, que irá me acompanhar aí nessa jornada. Sobre os partidos, já tem uma definição das possíveis coligações? Sim, nós temos o PP, PMDB, PRP, né, o PMB, que foi fundado agora esse ano também, no nosso município o próprio PSDB, né, nível
estadual está, assim, bastante complicado o relacionamento PMDB e PSDB, né? Mas no nosso município a gente sempre trabalhou junto, então eu acredito aí que numa coligação proporcional provavelmente estará junto, né? A gente tem um bom relacionamento a nível municipal e eu acredito que isso deva continuar, porque afinal o objetivo é o desenvolvimento do nosso município, né? E não pessoas ou situações temporárias. Então a gente tem que olhar como um todo e procurar trabalhar aí pelo bem do nosso município. A respeito dos problemas mais pontuais, nós temos algumas reclamações, às vezes chegam aqui a Hora do Povão, que é própria para isso, né, de Fernandes Pinheiro, mas no final do ano passado foi criada uma legislação para o recolhimento de animais soltos pelas ruas, cavalos, cães. O pessoal fala muito disso, reclama muito disso, né? Não sei em que pé que está, até se a legislação já está sendo aplicada, foi no fim do ano passado que passou na Câmara essa legislação, que em cidade do interior isso é muito comum, mas acaba atrapalhando um pouco, né? Principalmente cavalos, né? Tem que ter um lugar adequado, né? Para que sejam colocados, aplicar multa, enfim, assim como a lei preconiza, né? Como é que você vê esse tipo de situação que é comum? Então, a questão dos animais é uma questão, eu acredito que bem delicada, mas que a gente vai ter que criar uma estrutura própria para estar alojando esses animais que ficam soltos. E a multa não me parece assim que seja muito assertiva, porque a pessoa às vezes é multada, ela muitas vezes nem tem condições de pagar a multa ou acaba não pagando e o animal continua solto lá. Então isso é uma questão bastante até técnica, digamos assim, que a gente vai ter que sentar, criar um projeto, desenvolver com normas certinho e na verdade tem que olhar, eu acredito que não tanto para a questão do dono do animal, mas para o próprio bichinho que está na rua, né? Talvez um programa de adoção desses animais, fica recolhido tantos dias, se o dono não aparecer, retirar, vai para adoção, porque sempre tem as pessoas que gostam de ajudar. Eu vejo lá pela nossa empresa, todos os dias aparece um cachorro diferente, né? E sempre alguns dos funcionários acabam levando ele para casa, adota, cuida, alguns a gente mesmo fica tratando, né? Então, nós vamos ter que criar alguma forma, né? Analisar junto, pensar junto com uma equipe, com várias ideias ali, mas achar um terreno que seja próprio para esse fim e recolher esses animais e criar daí uma forma de distribuir eles, né? De forma que as pessoas, talvez perdendo um animal, o dono que deixa o bichinho solto, vai perder o seu cavalo uma vez, na hora que ele comprar o outro, ele vai pensar 2 vezes antes de deixar solto na rua, né? Porque os bichinhos também precisam de alimentação, precisam de cuidados. Então, isso eu acho que é um projeto que a gente vai, talvez a nível de Secretaria da Agricultura, né? Trabalhar bem, analisar e tomar uma definição para que isso seja remediado. No caso, então, a multa, ao seu ver, então, seria o que menos deveria ser aplicado, ou seja, antes da multa deveria ter algum tipo de negociação. Eu acredito que o diálogo sempre é a melhor forma. Pelo que a gente vê hoje, a multa existe, mas os animais continuam soltos na rua. Então, não está tendo eficácia. E o dono do animal, às vezes, não tem condição de E, às vezes, o dono não tem condições, ou acaba não pagando, né? Vai para a dívida ativa, mas não faz mal. Então, o problema continua. Então, acho que você tem que ir lá, mais no foco mesmo, procurar resolver de uma forma mais objetiva, mais estratégica essa questão. Cleonice, sobre essas solicitações que nós recebemos dos nossos ouvintes, algumas pessoas comentaram sobre locais que não têm a rede coletora de esgoto. Qual seria a estratégia para que o saneamento básico atinja boa parte da população de Fernandes Pinheiro? Eu tenho até dúvida se existe rede de esgoto em Fernandes Pinheiro, porque na Agência Estadual de Notícias a gente procurou, né? Parece que foi destinado a algum tipo de recursos, mas não sei se já foi aplicado, já está em andamento. Olha, é uma resposta que eu não vou saber te dar 100% se está ou não está implantado, mas nós temos muito pouco implantação lá de rede de esgoto. Já é um problema que na administração que eu acompanhei durante os 8 anos foi bastante discutida. O custo é muito alto para fazer essa rede de esgoto. A gente já
na época, assim, buscou muito a parceria do governo do estado, do governo federal, e realmente a viabilização da rede de esgoto tem que vir, na verdade ela é uma responsabilidade de investimento do governo federal, lógico que com a parceria do município, mas pelo alto custo que ela tem, nós vamos ter que trabalhar muito em cima disso, e não lhe garanto que vamos conseguir sanar o problema. Nós podemos fazer uma boa parte, né? Ver as prioridades e em cima delas trabalhar. Mas a gente vai ter que buscar recurso a nível federal para conseguir desenvolver esse projeto, pelo alto custo que ele tem de implantação. Isso já foi bastante estudado, analisado, e infelizmente nos 8 anos que a gente esteve à frente da administração municipal não foi conseguido realizar, porque eram muitos projetos, teve muita mudança, muita estruturação no município, mas agora, com certeza, a gente vai correr atrás disso para tentar solucionar também. Em 30 segundos, nós deixamos o espaço para você, Cleonice, fazer as suas considerações finais aqui na Voz do Povão, do Meio Dia Notícias. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês a oportunidade, falar ao povo de Fernandes Pinheiro, que me conhecem já há mais de 20 anos, que a gente está ali na rodovia. Eu tenho a minha firmeza, a minha estrutura de vida baseada no caráter sério, né? Como já falei antes, sou muito idealizadora, gosto muito de ver as coisas acontecerem, e como pré-candidata, hoje eu falo que estarei à disposição para buscar o bem para a coletividade. Não costumo prometer o que eu não posso cumprir, mas a minha promessa é de realmente trabalhar com muita honestidade, assim como foi pautada toda a minha vida. Eu sempre brinco que eu não tive nada fácil na vida, desde o meu nascimento, né? Nasci em casa com uma parteira, a minha infância foi bem tumultuada também, minha mãe sempre trabalhou fora para sustentar a casa, foi uma guerreira, mas eu tenho grandes exemplos, né? Tudo na minha vida foi adquirido com muito trabalho, com muita persistência e com muita dedicação. E é isso que eu levo nessa pré-candidatura e, caso for, também numa futura administração municipal, baseada em muito trabalho e seriedade. A Rádio Lajoá toca música e dá notícias como nenhuma outra. Lajoá.